Olá, prontos? Preparados, meus amigos e minhas amigas, para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, usem a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, deixe-me te fazer uma única pergunta. Você é capaz de reconhecer Deus através do seu próximo? Não? Bom, o seu próximo também não é capaz de reconhecer Deus através de você. Mas por que isto acontece se todos nós somos Deus em manifestação? Pois foi o Verbo que se fez carne? Simples. Porque este é o sonho de Deus. E Deus se encontra dormindo na carne, porque toda a carne é manifestação de Deus neste lugar. Por isso diz as Escrituras: desperta, tu que dormes. Sim, você mesmo precisa despertar neste lugar para tomar consciência da sua verdadeira identidade, pois você é o próprio Deus em manifestação. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da sua própria realidade espiritual. Veja, o que consta no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Disse o apóstolo Paulo: por isso, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Por que exatamente o apóstolo Paulo fez essa afirmação? Simples, porque o apóstolo Paulo havia despertado da sua verdadeira identidade. Disse ele: fui crucificado com Cristo, e assim já não sou mais eu que estou vivo, mas é Cristo, o próprio Deus, que vive através de mim. Neste caso, o apóstolo Paulo compreendeu quem na realidade ele era. Ele entendeu que ele era o próprio Deus em manifestação. E a partir deste momento ele foi capaz de reconhecer Deus através do próximo. Por isso, disse ele, por isso daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Porque a partir daquele momento o apóstolo Paulo compreendeu que todos os seres humanos eram Deus em manifestação. Prova disso é que ele acrescenta: e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Como assim? Contudo agora já não o conhecemos deste modo? O homem Jesus estava vivo naquela ocasião? Não. Sim, o homem Jesus havia sido crucificado, já não estava mais junto com os apóstolos. Mas o apóstolo Paulo estava compreendendo que todos os seres humanos eram o próprio Cristo em manifestação. Por isso, repito, disse o apóstolo Paulo, por isso daqui por diante ninguém mais conhecemos segundo a carne. Porque o apóstolo Paulo compreendeu que todos os seres humanos eram o próprio Cristo, o próprio Deus se manifestando. Sim, se desdobrando através de todos. Porque todos somos um em Deus e Deus é um através de todos nós. Por isso disse Jesus: a cada pessoa que vocês fazem um bem ou um mal, a mim vocês estão fazendo. Porque todos nós somos Deus em manifestação. E o apóstolo Paulo compreendeu este mistério. Sim, meu amigo. Por isso ele acrescentou no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa, precisamente, somos nós. O apóstolo Paulo compreendeu que Deus está se desdobrando através de todos nós, pois nós somos a casa de Deus. Sim, por isso, mais uma vez eu repito, disse Paulo, por isso daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Porque Paulo compreendeu que a carne era o próprio Deus em manifestação neste lugar. Repito, Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa precisamente somos nós. Nós somos a pessoa de Deus, dormindo através da carne, aguardando despertar, sim, para reconhecer que todos nós somos um em Deus e que Deus é um através de todos nós. Paulo compreendeu este mistério. Espero que você seja capaz de entender exatamente este mistério, para poder se aproximar um pouco mais da verdade espiritual de Cristo. Por isso, disse Paulo no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Este corpo é santo, porque este é o corpo de Deus, pois foi o Verbo que se fez carne. Esta carne é o templo de Deus, que é santo. Sim, toda a carne é a manifestação da pessoa de Deus. Você consegue compreender este mistério? Por isso que no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, disse Paulo: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Sim, nós existimos através deste corpo. Nós nos movemos através deste corpo. E vivemos através do corpo. Mas disse Paulo que nós existimos através da pessoa de Deus. Sim, este corpo é a pessoa de Deus. Você ainda não entendeu? Repito.
Pois nele, neste corpo, que é Deus em manifestação, nós existimos. Nós vivemos através deste corpo e nos movemos através deste corpo. Sim, nós vivemos através da manifestação visível de Deus. Nós existimos através deste corpo que é Deus em manifestação. Nós nos movemos através da pessoa de Deus, que é exatamente este corpo, pois foi o Verbo que se fez carne. A carne é Deus em manifestação. E esta carne, este corpo é santo. É o próprio Deus se desdobrando através de todos nós, pois todos nós somos um em Deus, e Deus é apenas um através de todos nós. Exatamente como acontece num sonho? Sim, dentro do sonho existem várias pessoas que foram criadas exatamente por apenas um único ser. Um único ser se desdobrando dentro do sonho, através de todos. Este é o sonho de Deus, e todos nós somos a manifestação visível e inconsciente de Deus. Por isto, nós precisamos despertar da nossa verdadeira identidade, pois disse o apóstolo Paulo, que quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, a vida do homem é a vida de Deus, pois o homem, sim, o ser humano, é o próprio Deus em manifestação, meu querido amigo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é manifestação de Deus. Sim, pois nós somos o templo de Deus. Sim, este templo, este corpo é o corpo de Deus, não a sua casa. Sim, este corpo, repito, veja, livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus te destruirá. Por quê? Porque o templo de Deus que sois vós, nós somos o templo de Deus. Este corpo é o corpo de Deus, não a sua casa. Por isso, no livro de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, disse Paulo, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Porque foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é a manifestação da pessoa de Deus, se desdobrando através dos séculos, um único ser se desdobrando através de todos nós. Exatamente, repito, como em um sonho. Todos que estão dentro do sonho são a manifestação do sonhador. Um único ser se desdobrando através de todos. Você consegue compreender este mistério? Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, diz, eu sou o alfa e o ômega, disse o Senhor Deus, o primeiro ser humano e o último ser humano, o princípio e o fim. Deus é tudo através de todos. Todos os seres humanos são a manifestação da pessoa de Deus, pois, repito, foi o Verbo que se fez carne. O próprio Deus afirmou que ele é o primeiro ser humano e o último. Todos os seres humanos são Deus em manifestação. Você pode não reconhecer esta verdade, porque você se encontra dormindo, mas você é o próprio Senhor, o próprio Deus, dormindo na carne. Por isso diz, desperta tu que dormes. Sim, você precisa despertar deste sonho da morte. Preste atenção, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 8, acrescentou o apóstolo Paulo, se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morremos, pertencemos ao Senhor. Por que nós pertencemos ao Senhor? Porque este corpo vivo ou morto é Deus em manifestação. Tudo pertence a Deus. Porque este é o sonho de Deus. Tudo que está aqui pertence a Deus. Você consegue entender este mistério? Quer você esteja desperto da sua verdadeira identidade ou não, pouco importa. Você ainda assim é Deus em manifestação. No livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, disse Paulo, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Sim, você não pertence a você mesmo, você pertence ao Senhor, porque você é o próprio Senhor em manifestação. Você é o próprio Deus. Sim, meu querido amigo. Desperta para esta realidade. O apóstolo Paulo foi capaz de reconhecer que todos os seres humanos são Deus em manifestação. Reconheça essa verdade, que é Cristo se desdobrando através de todos nós, que a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira vida é a vida de Deus, porque nós somos o próprio Deus em manifestação. Prova disso é que no livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 diz, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Sim, por isto que este corpo é santo, porque este é o corpo do Senhor, se desdobrando neste lugar. Repito, não sabeis, disse Paulo, que os vossos corpos são membros de Cristo, porque todos nós somos um em Deus, e Deus é um através de todos nós, porque existe apenas um único ser se desdobrando através dos séculos,
o ser de Deus. A sua verdadeira identidade é a identidade de Deus. Sim, este é o sonho de Deus. Você não consegue perceber essa realidade porque você é o próprio Deus que está dormindo. Sim, você é o estado inconsciente do Senhor, aguardando o verdadeiro despertar. Repito, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Por que são membros? Porque todos os membros fazem parte do mesmo corpo. Todas estas vidas, todas estas consciências humanas são uma única consciência em Deus, porque Deus é exatamente todas as consciências dos seres humanos se desdobrando através dos séculos, um único ser, uma única verdade, uma única vida. São várias verdades através dos seres humanos, porque esses se encontram dormindo. Quando todos que se encontram dormindo despertar, existirá apenas uma única consciência, exatamente como acontece dentro do seu sonho. Quando você desperta, todos que se encontravam dentro do sonho despertam junto com você. Várias consciências dentro dos sonhos, mas fora dos sonhos, uma única verdade, a verdade do Criador. Todos nós somos um só, através de Deus, e Deus é um só, através de todos nós. Quando você reconhecer essa verdade, você entenderá que o seu próximo é Deus em manifestação. E o seu próximo, quando compreender essa verdade, ele entenderá que você é a manifestação visível de Deus neste lugar. Está dado o recado, um abraço a todos, reflito com extrema atenção e até o próximo vídeo, meus amigos.